Mulher, seja muito bem-vinda, que bom ver você aqui no nosso desafio Mais Magra, mais precisamente na nossa aula 2. E olha, se você ainda não me conhece, prazer, eu sou a Nutri V Camargo, sou especialista em ajudar mulheres reais a eliminarem 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o seu metabolismo e os seus hormônios. Mesmo que seu corpo esteja travado, que você já tenha tentado de tudo por aí, que tenha ele meio lento, sabe? Que você coma pouco e mesmo assim essa balança não desça, que a barriga não desinche, sabe? Que o cansaço engula você na sua rotina, que você não consiga nem fazer o básico. E que tenha até usado caneta emagrecedora, tá com medo ali de reganhar peso, ou não tá tendo tanto resultado assim. A bariátrica que você já fez e reganhou peso. Mulher, aqui não tem, tireoide, menopausa, diabetes, lipedema, ansiedade, nem mesmo menopausa que vai te parar. E olha que nem é preciso deixar de comer tudo que você ama, assim, cortando glúten, lactose, carboidrato, até os pulsos. Sim, e quer saber como que eu sei disso? Aliás, como que eu sei que você vai conseguir também? Afinal, você já tentou muitas vezes, não é? O peso não desce, se desce é um pouco e ainda volta. Sabe como eu sei disso tudo? Assim, olha. Malhava, nada acontecia, né? Continuava lá com a minha barriga grande, né? O peso firme e forte, que eu falava que era só comigo, né? Porque eu via um monte de gente emagrecendo, falando assim, emagreci, perdi tanto, perdi tanto. Eu assim, e eu achava que o problema era só meu. Era só comigo que acontecia aquilo e hoje eu vejo a diferença. Eu cheguei lá, crente que ela fosse, ia falar assim, olha, acabou doce, daqui pra frente era o que eu ouvia, né? Doce que te engorda, isso, aquilo. Não, você gosta de doce? Então tá bom, vamos adequar sua dieta com os seus gostos, vamos botar doce. Aí era tinha na hora do almoço e na janta. Rapidinho você começa a ver o resultado, a diferença. Principalmente a barriga, né? Super tranquilo. A primeira semana foi super tranquilo, porque era tudo que eu gostava. Fiz jejum intermitente e ficava horas sem comer. Baixei muito o carboidrato, então eu percebia que eu ficava muito sem energia. Muito diferente de tudo aquilo que eu já tinha feito anteriormente nesses anos todos de acompanhamento nutricional. Melhorou bastante o inchaço, intestino. Eu tava com um rosto imenso, assim, a região abdominal também, as roupas não estavam ficando assim legais mais. Foram 10 quilos mais. Para mim não era uma dieta. Né? Eu não posso dizer que era uma dieta, mas para mim não tinha a sensação disso, porque era uma coisa, foi para mim muito tranquilo fazer a dieta. Uma luta de uma vida inteira. Na juventude com mais sucesso, por questão da idade, influenciava bastante, mas a vida, trabalho, casa, essa dinâmica e a idade, isso vai mudando, metabolismo, e eu tô nessa luta, estava nessa luta há uns 10 anos. Não, o plano, restrição, muito pelo contrário, eu vi estratégia. E eu fiquei preocupada, porque eu passei a poder comer tanta coisa com que você me passou, que eu falei, gente, isso não vai dar certo não, isso não vai ser positivo não, mas vamos lá. Tô impactada, gente, 21 dias e uma vida transformada comparado ao que era a minha realidade. Eu eliminei 11 quilos de gordura, conseguindo usar e folgada, que elas estavam apertadas, elas não só dão, como elas estão folgadas em mim, é inacreditável. Se eu contando, fica até difícil acreditar, mas é real, eu existo, eu realmente estou usando roupas que eu não estava usando mais. Mulher de Deus, o que é essa mudança, gente? Isso me deixa muito emocionada, num grau que eu vou te falar que eu não sei nem explicar. É lindo de ver como a gente consegue, sim, superar e calar a voz ali de todos que duvidam da gente, né? Duvidam que seria possível, inclusive quando essas pessoas somos nós mesmas, Pois ao longo da vida vai ficando ali mais difícil emagrecer. É isso que a gente acredita. Só que na verdade, para emagrecer, não tem limitador de idade, você viu. Não tem dinheiro, não é isso. Agora que tem 40, 50, não vai rolar o emagrecimento? Não.
Você viu que às vezes pro emagrecimento acontecer, não é a questão da idade, entende? E ó, deixa eu te contar uma coisa aqui. No meu consultório, chegam muitas mulheres que falam exatamente essas coisas. Que tem, às vezes, sacolas de roupas que estão lá sem caber nelas. E quando a gente aplicou o método, apliquei os 3 pilares que eu vou ensinar você agora, a mágica aconteceu. E não é milagre de Jesus, mulher. É fisiologia. Quando você para de brigar com o seu corpo e começa a dar a ele o que ele precisava, nossa, ele destrava. Simples assim. Você é capaz, assim como a Lani, que diminuiu ali 15 quilos, assim como a Zenir, que mesmo com o marido sabotando ela o tempo todo, ela conseguiu. E assim como a Lúcia, que tem mais de 50 e conseguiu também, cabendo todas as suas bermudas e ficando ali querendo comprar novas. Olha que probleminha bom de arrumar esse, hein? Quero que você recupere sua leveza de corpo, cabeça e alma, sabe? Quero que você saia daqui com orgulho de si, com controle da sua vida, sem virar refém da comida. Aqui eu vou te mostrar que você tem um ambiente certo e que tem uma Nutri que não larga a sua mão, que te mostra a direção rumo ao sucesso, dando um chega pra lá nesse lance de briga com a balança, combinadas? Tivemos ali mulheres lindas aqui no grupo, aplicando o método, né? Usando os alimentos que desinflamam, tendo excelentes resultados ali, colocando ali os alimentos que desinflamam, tirando açúcar, pegando ali até caderno para anotar tudo. Meu amor, olha, orgulho define aqui. Parabéns, de verdade. E ó, bora, que hoje é só nosso segundo momento de aula. E se você tá aqui comigo, é porque você não aceita mais viver cansada, inchada, brigando com balança. Você quer saber como eliminar 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o seu metabolismo e os seus hormônios, certo? Eu tô mega animada para te mostrar que sim, é possível eliminar peso, mesmo se você não for a rainha da disciplina e do foco, sabe? Mesmo que a sua vida seja real, como a minha, corrida, com demandas, rotinas loucas, que você belisque, que você tenha muita fome de noite, pois aqui vou mudar o seu relacionamento com a comida. Você não irá ficar mais perdida. Vai entender mais o que combina com quem, as quantidades, os horários, a praticidade de uma alimentação saudável e acessível que caiba no seu dia a dia. E nem precisa cortar tudo que você ama, viu? Isso aqui é horrível. Olha, eu também já fiz as loucuras que você fez. Cortei carboidrato na marra, tirei glúten, lactose, vivia de jejum, bebi água com limão, como se fosse um santo milagreiro. Passei fome, fiz dieta da moda. E ó, nada funcionou. Hoje eu sei exatamente por quê. Porque eu não mexia nos pilares corretos da alimentação. E sem esses pilares, nada responde. Então eu vou aproveitar esse momento para agradecer todas as mensagens que vocês estão me mandando, falando ali dos seus resultados, agradecendo, falando ali da aula 1 que gostaram. Mas não é para menos, vai. Na aula 1, eu falei os 3 maiores erros que impedem mulheres maravilhosas de 40 anos para cima de eliminarem os 12 quilos em 4 semanas, reprogramando o metabolismo e os hormônios. Primeiro erro foi aquela síndrome do respirei e engordei, né? É aquele famoso ó vida, ó céu, ó azar, que a pessoa aceita o limite natural da idade e acha que depois dos 40 não tem como mais emagrecer, voltar ao corpo de antes. O segundo erro, comer pouco, achando que isso vai resolver, que isso vai acelerar o metabolismo. Mulher, isso aqui você viu, né? Tá longe de dar certo. E o 3, que é fazer aquele jejum para emagrecer. Por quê? Na aula 1, eu te expliquei que o seu corpo nem sempre está preparado para isso. Se você não viu, já volta lá e assiste. A ordem das aulas é muito importante para você pegar os desafios, entender os conhecimentos na ordem correta. Para quem já viu a aula 1, continua aqui comigo, a gente tem muita coisa boa para construir aqui juntas, tá? Nessa aula 1, então, eu falei até um pouquinho mais sobre como o corpo ali para de queimar gordura, né? Por que ele entra naquele bloqueio inflamatório? Que ele está se defendendo, né? E nós combinamos, a gente não vai mais dirigir no escuro, a gente precisa ligar esse farol, precisa de uma estrutura para sair desse buraco todo. E essa estrutura linda se apoia em 3 pernas, em 3 pilares. Se faltar um pilar, capenga e cai. Então anota aí os 3 pilares do desafio mais magra. O pilar 1 é a faxina metabólica, também conhecida como desinflamação. Mulher, eu preciso que você entenda isso, que é uma coisa muito importante.
Talvez o problema nunca tenha sido ali a falta de disciplina. Talvez o problema tenha sido você tentando emagrecer num corpo que está em modo sobrevivência. Um corpo em modo sobrevivência não queima gordura, ele protege, tá? E é por isso que eu vou começar trazendo esse pilar para você. E eu quero fazer uma pergunta. Como você quer emagrecer se seu corpo está cansado, inflamado, lutando ali para sobreviver? Porque pensa cá comigo, vai. Se a sua casa estivesse cheia de lixo, mofo, infiltração, bagunçada, você ia adiantar pintar a parede, comprar móveis novos, decorar o cômodo? Não, né? Primeiro você limpa, organiza. Primeiro você tira aquilo que está sufocando a casa. E é exatamente isso aqui que a gente precisa fazer no seu metabolismo. Porque muita mulher acha que é a idade, que é metabolismo lento, que é falta de vergonha na cara, que é preguiça, falta de foco. Na verdade, é um corpo inflamado pedindo socorro, ó, há anos. E sabe o que é mais triste? A gente vai normalizando os sintomas no dia a dia. Acordar cansada já vira normal, você nem percebe. Viver inchada já normaliza, sentir dor no corpo já é normal, é idade. Intestino preso, sempre fui assim. Fome de doce o dia todo, barriga dura e estrufada, retenção de líquido, sem dormir tão bem, é menopausa. Ansiedade, viver exausta. Acha começar que é a idade, né? Você começa a achar que é a idade. Não é inflamação. A inflamação depois dos 40, ela é silenciosa, ela não chega ali tocando a sirene, entende? Ela chega pra você no cansaço, na irritação, na fome emocional, no descontrole à noite, naquela vontade absurda de doce, a barriga que não baixa, a roupa cada vez mais apertada, a falta de energia até pra viver. Agora eu vou te falar uma coisa séria, né? Você não engorda só porque come não, tá? Você engorda porque o seu corpo ele entra nesse modo proteção. E quando ele entra nesse modo, ele começa a estocar mesmo gordura como um mecanismo de sobrevivência. Principalmente aqui, ó, nessa região, a região da barriga. E aí, qual é a questão? A gordura abdominal é um estoque de sobrevivência metabólica. E é por isso que tanta mulher fala, vê, eu como pouco e não emagreço. Vê, eu vivo de dieta. Vê, eu faço tudo certo. Eu só penso em doce às vezes. Eu acredito em você, mulher. Porque eu vejo isso todo santo dia aqui, ó, no consultório. Mulheres que comem pouco, que vivem cansadas, vivem em dieta, vivem inflamada, frustrada. E sabe qual é o maior erro ali? Elas continuam cada vez mais fechando a boca. Fecha a boca que emagrece. Quando, na verdade, o que precisa aqui é desinflamar. É o pilar 1. São coisas completamente diferentes pra gente, sabe? Restrição em um corpo inflamado vira guerra. Você corta o pão, corta arroz, corta fruta, jantar, prazer, felicidade, até a vontade de viver, né? Nossa Senhora, como que o corpo reage? Com mais ansiedade, compulsão, fome, retenção, irritação, cortisol nas alturas, cansaço. Porque o metabolismo feminino não responde bem à pressão e agressão constante. Ele responde bem à segurança. Então guarda aqui essa frase. O corpo da mulher emagrece melhor quando ele sente que ela não está em perigo. E é exatamente por isso que muita mulher emagrece mais quando para de passar fome e começa a nutrir o metabolismo do jeito certo. Agora, deixa eu te explicar uma coisa mega importante. Depois dos 40, a mulher sofre uma queda hormonal importante. O estrogênio cai, a progesterona cai, a massa muscular reduz, a sensibilidade à insulina piora e o cortisol sobe com mais facilidade, o sono vai piorar, a inflamação também. Ou seja, o corpo ele fica mais sensível. E é por isso que coisas que antes não faziam diferença, agora fazem. Antes você comia besteira no final de semana, segunda-feira tava tudo certo, não é? Hoje, a barriga incha por 3 dias. Antes você dormia mal e seguia a vida, né? Vida que segue. Hoje, um dia mal dormido te faz querer atacar chocolate doce. Antes você fazia dieta maluca, perdia peso, fechava a boca e emagrecia como? Rápido. Hoje, você trava, incha, passa fome e não emagrece.
Explode depois a vontade de doce. Porque o corpo feminino, depois dos 40, muda. E a sua estratégia, mulher, tem que mudar também. Agora, vamos prestar atenção, porque isso aqui é uma coisa muito importante que você vai ouvir nesse desafio. Inflamação aqui não é só a base do comer errado. Inflamação para você também é o dormir mal, a questão de vitaminas e minerais, é uma questão de passar fome, viver com culpa, viver em dieta restritiva, comer correndo, intestino ruim sem funcionar, sabe? Isso tudo também inflama o seu intestino. Então, por isso, o emagrecimento da mulher 40 a mais não é só sair cortando comida por aí. É fisiologia, é hormonal, é metabolismo, é sistema nervoso aqui sendo cuidado, visto. Por isso que eu fico tão brava quando eu vejo mulher se culpando por aí. Ela acha, eu não consigo. Só que, na verdade, ninguém te ensinou, linda, a emagrecer respeitando o corpo que você tem hoje. Então, bora lá que eu vou te falar. Viver inflamada aqui custa muito caro. Custa sua energia, custa sua autoestima, custa disposição, custa relacionamento, libido às vezes. Custa ali humor, saúde, qualidade de vida. E custa dinheiro também. Porque começa a ter remédio para dor, remédio para dormir, remédio para ansiedade, remédio para intestino funcionar, remédio para pressão, remédio para insulina, suplemento aleatório para destravar a balança, exames alterados, a farmácia toda semana. E enquanto isso, o corpo continua gritando por socorro. E sabe o que é mais louco nisso tudo? A mulher geralmente tenta resolver isso como? Comendo menos. Ah, linda, menos pão, menos isso, menos aquilo. Mas um corpo inflamado, ele não precisa de punição. Ele precisa de estratégia. Por isso, aqui, no desafio Mais Magra, esse primeiro pilar é importante, que é a faxina metabólica. Não vai ser passar fome. É ensinar o corpo a sair do estado de alerta. E como que a gente faz isso, Vê? Comida de verdade, né, linda? Simples assim. Comida simples, possível, acessível. Comida real. Sem terrorismo. Sem gourmetizar, sabe? Sem dieta impossível. Por quê? Nenhuma mulher se sustenta de salmão importado da Alasca, das Arábias. Farinha do unicórnio encantado. Cápsula milagrosa de R$400 de 1000 comprimidos gigantes. Dietas de internet. O que funciona para você é consistência, inteligência. É arroz, feijão, legume, verdura, proteína, água. Organizar seu sono, seu dia, estratégia. É isso aqui que desinflama o seu metabolismo. E não é tirar glúten, lactose e achar que virou musa fitness do metabolismo, porque não acontece. Desinflamação é um conjunto, reduzindo o excesso de farinha, açúcar, ultraprocessados, o caos metabólico que você tem ali e aumentar nutriente, fibra, hidratação, minerais, comida viva, saciedade. Porque enquanto a sua célula estiver inflamada, ela segura, ela retém e literalmente é uma porta fechada para você. Agora pensa comigo, quantas vezes você tentou emagrecer brigando com o corpo, ao invés de ajudar ele? Sabe o que me incomoda? É ver aquela mulher maravilhosa que você é, achando que fracassou. Quando, na verdade, você só estava usando a estratégia errada para a fase errada da sua vida. Então, deixa eu te fazer uma pergunta com carinho. Como seria a sua vida hoje se você acordasse mais leve, com menos inchaço, sabe? Sem dor no joelho, na coluna, menos vontade de doce te dominando ali, menos cansaço, irritação, mais disposição. Como seria a sua vida se você tivesse controle da comida hoje? Você acha que isso mudaria só seu peso? Não, né, linda? Mudaria a sua vida inteira. Porque mulher cansada não consegue sustentar o emagrecimento. Mulher exausta vive sobrevivendo. E sobreviver não é viver. Então, desinflamar não é virar perfeita. É parar de viver nos extremos do 880. Porque a mulher 40 a mais já sofre muito nesse 880. Segunda, salada. Quinta, descontrole. Domingo, culpa. Segunda, agora vai. Não precisa viver assim, linda. Você precisa de direção, não de punição. E é exatamente por isso que acompanhamento muda tudo. Porque emagrecer 3 quilos
qualquer dieta vai fazer ali e vai te entregar correndo. Agora, sustentar 15, 20 quilos eliminados, mudando o metabolismo e seu comportamento, isso exige pilar, exige ajuste, estratégia, recalculo de rota. E é exatamente isso que eu faço aqui com as minhas pacientes. E deixa eu entrar num assunto muito importante, porque eu sei que várias de vocês trouxeram isso na aula 1, inclusive. Jejum, jejum emagrece? Mulher, o problema não é o jejum. Como eu falei, o problema é um corpo que está estressado e aí você vai e mete um jejum. Mulher que está inflamada, ansiosa, cansada, dormindo mal, com compulsão, cortisol alto, não reage bem ao jejum. Na verdade, bloqueia tua perda de peso. E aí começa a armadilha. Você acorda cada vez mais cansada, você sai correndo, você não come, come o que dá, o que sobra, o que tem. Chega à noite morta, destruída. É o que sobra ali, é biscoito, é pão, sabe? O corpo ele vai entender que está com perigo, que falta comida, nutriente, energia. E ele vai ativar o modo sobrevivência que eu já te falei. O metabolismo ele vai fazer exatamente o contrário do que você quer que ele faça aqui nesse jejum louco. Ele vai aumentar cortisol, ele vai reter muito a questão de caloria e inchaço. Aumenta a fome emocional, vontade de doce, piora o intestino, sabe? Aumenta a gordura da pochete. Porque o corpo, depois dos 40, ele é muito sensível ao estresse metabólico. E jejum feito errado vira estresse. Por isso, tanta mulher fala lá pra mim. Eu passo dias sem comer e aí chega a noite e eu não dou conta. Isso aqui não vai ser falta de disciplina, como eu falei, é fisiologia. Jejum não é proibido, não é isso. Eu uso o jejum aqui, mas tem uma gigantesca diferença entre fazer jejum num corpo inflamado e fazer jejum em um corpo nutrido, organizado, quando você tem um sono ótimo, um intestino de milhões, você evacua todos os dias e sente que esvaziou tudo, compulsão reduzida, glicose baixa, cortisol baixo, você come vitaminas e minerais. Aí sim, o jejum ele entra como uma estratégia. Mesmo assim, você tem que ficar de olho. Porque o metabolismo feminino responde melhor, como eu falei, à segurança do que a uma agressão. E é exatamente por isso que aqui no Desafio Mais Magra, a gente começa pela base. Primeiro, a gente está desinflamando. Depois eu destravo você, depois eu acelero a perda de peso. Porque não adianta acelerar um corpo que ainda está pedindo socorro. Então, promete uma coisa aqui, tá? Promete que a gente vai parar de errar e que você vai botar o seu corpo para ficar muito melhor do que ele tá hoje? Primeiro desinflama, depois destrava, depois acelera. Porque não adianta acelerar um corpo que ainda está pedindo socorro. Então me promete uma coisa, bora parar de guerrear contra o seu próprio corpo? Seu corpo ele não é seu inimigo, mulher. Ele só tá cansado de viver em modo de emergência. Aliás, de sobreviver nesse modo. Vai? Bora pro pilar 2? O pilar 2 eu gosto muito, sabe qual é? É o show platô. Se você tem mais de 40 e vive já o ciclo de emagrecimento, você observa, emagrece 3 quilos e trava. E isso aqui vai te dar muita clareza. Porque o problema não é questão de fraqueza. O problema é que você está usando uma estratégia reta para um corpo que, funciona em fases. Nós somos cíclicas. Você já travou a balança, mesmo fazendo tudo certo? O corpo se adapta. Isso não é defeito. É o modo de sobrevivência que eu te expliquei. Se você repete o mesmo padrão toda semana, mesma comida, mesma quantidade, mesma rotina, seu corpo aprende que aquele é o padrão. E aí, quando ele aprende, ele simplesmente para de responder. Do mesmo jeito como um perfume, que você sente forte no início e depois o cérebro se acostuma. E aí você não sente mais o cheiro sem você perceber. Esse efeito é conhecido como platô de equilíbrio. É quando o corpo se adapta para parar de perder peso. Entenda, ele não está jogando contra você. Ele entende que ele sofreu um ataque de escassez porque você entrou de dieta e aí ele precisa poupar e se proteger, porque se acontecer uma nova agressão, ele não vai passar sufoco. Ele passa a reter para sobreviver. E adivinha, linda, sabe o que faz a gente sobreviver num momento de caos na Terra? A gordura. Então é ali que ele estoca. Platô não é metabolismo quebrado ou com defeito. Platô é o corpo dizendo, eu já entendi esse estímulo
E você pode estar, às vezes, até fazendo tudo certo, mas o corpo parou de ter motivo para mudar. Sinais de platô. O peso para e as medidas também. Não mudam. Fome aumenta. Energia cai. Vontade de doce aumenta. Irritação e sono pioram. E aí a maioria faz a pior das estratégias. Corta mais, né? Se pune mais. Depois dos 40, sua margem de erro fica menor. Então o sono ruim vira fome. O estresse, belisco. A restrição vira compulsão. E quando você trava, não é hora de apertar mais o cinto, é hora de recalcular essa rota. Você sente hoje que qualquer fase mais estressante ou mudança de rotina derruba ali a tua constância? Isso acontece pois você não organizou algo para a sua rotina realista, hein? Afinal, quem vive aqui uma vida com muita tranquilidade e paz 100% do tempo? A vida real da mulher 40+, não é assim. Para não chegar nesse efeito platô, você precisa alinhar a expectativa com a sua realidade, ou seja, colocar algo possível de você fazer e também focar em estratégias cíclicas. Sim, mas calma, que eu já vou te explicar o que é estratégia cíclica e como isso aqui mudou o resultado da balança aqui comigo e com as minhas pacientes, viu? Estratégia cíclica é simples de entender. Ao invés de você tentar forçar o teu corpo a manter no mesmo plano por muito tempo, aqui eu trabalho em fases com objetivos diferentes. Então, na fase 1 a gente organiza, na outra a gente ajusta, na outra a gente foca em melhora de energia, na outra saciedade, performance. A lógica é você mudar o estímulo antes do corpo se acomodar. Então, um mês desinflama, depois troca ciclo de carboidrato, depois no outro mês sacia, sabe? É essa troca ali que faz o corpo sempre ficar acordado, queimando gordura. Você vive no emagrece e engorda? O erro aqui é achar que sempre fazer tudo igual, do mesmo jeito, vai fazer isso aqui resolver. Constância não é repetição, é continuidade. E aí, você precisa ajustar durante todo o percurso do emagrecimento. Você continua no mesmo processo sem mudar a estratégia, o resultado não vai vir. O problema não é você sair da linha, é você não ter um sistema correto de voltar, até mesmo no evento social. Vive frustrada porque faz tudo certo e não vê resultado. Gasta energia à toa. Quando você acerta esse pilar, a constância vira uma consequência, porque você passa a ver resultado todo dia. Qual o jeito certo? É nunca deixar o corpo se acostumar. No meu método, a gente muda essas estratégias o tempo todo. Então, eu gosto muito do mês 1 desinflamar. O corpo ele já leva aquele susto e já dá uma secada. No mês 2, quando ele ia se acostumar, eu, vou lá, mudo a estratégia de novo. Ele não tem tempo de raciocinar, mulher. Eu entro com estratégia diferente. Mexo em horário, mexo em tipo de carboidrato. É como se fosse um GPS recalculando o tempo todo a rota do seu metabolismo. E aí o seu metabolismo ele fica acordado o tempo todo, tendo que trabalhar. Por isso que as minhas pacientes aqui, que perdem 12, 15 quilos, elas continuam perdendo peso sem travar quando é preciso. Bora pro terceiro pilar? O terceiro pilar é a questão dos hormônios e da mente. O pilar que segura o emagrecimento depois dos 40. Sim, porque agora eu quero falar com você sobre esse assunto muito importante. Depois dos 40, ele é muito ignorado. Hormônios e mente. Sim, mulher, porque a maioria das mulheres aqui, muitas vezes, até não come por falta de comida e fome de comida. Às vezes erra por fome de alívio. Então, a ansiedade acaba virando doce, o cansaço vira o pão, o estresse, o belisco, o sorvete, solidão vira compulsão. E a exaustão vira aquele eu mereço. Isso aqui não é falta de vontade, não, nem vergonha na cara. É um corpo tentando sobreviver do jeito que ele aprendeu. Depois dos 40, isso fica intenso. E vou te falar o porquê. Primeiro, você tem uma sobrecarga mental aumentada de trabalho, de filho, de marido, de conta, de família, de responsabilidades. O problema aqui é para resolver o tempo todo. A mulher 40+, normalmente, ela é muito forte, boa em resolver tudo para todos. Segura o mundo nas costas. Mas ninguém pergunta ali quem que segura dela. E é aí que ela passa o dia resolvendo, apagando incêndio. Resolve o problema dali, se cobra colar, corre para dar conta de tudo, coloca tudo na frente, ignora a saúde e o próprio corpo. E o corpo cobra. Normalmente, ele cobra à noite,
tá? Então, às vezes você já tem essa vida corrida que te engole, e aí chega no final da noite, você acaba querendo comer mais doce, belisquinho, sabe? Chega às 21, quando você tá finalmente tipo, ai, meu momento, você só quer que tire aquela sobrecarga emocional de um dia inteiro. E aí o doce te chama, o pão aparece, sabe? O pão parece um abraço. O chocolate parece uma recompensa. A comida, ela meio que vira colo. Ela anestesia. E depois você ainda se culpa e se detesta por isso. Mas ó, isso aqui não é fraqueza. É fisiologia mesmo, emocional. Por quê? Quando você vive em estado de alerta o dia inteiro, o teu cortisol acaba subindo. O cortisol alto muda completamente o comportamento alimentar da mulher 40+. Ele vai te dar mais vontade de fome mesmo, de doce, mais fome à noite. Ele piora a ansiedade. Ele piora a vontade do açúcar, sabe? Piora a compulsão. E ainda aumenta o raio da gordura abdominal. E aí acontece o que é cruel. Quanto mais cansada você fica, mais o cérebro ele vai pedir a comida como uma recompensa rápida. É um estímulo que você aprendeu, às vezes, na infância, inclusive. Porque o cérebro sobrecarregado, ele quer alívio. E o jeito mais rápido de conseguir alívio é com comida, mulher. Principalmente carboidrato e gordura. Doce, pão, pizza, coxinha, sabe? É rápido. Porque naquele momento, é isso que você precisa. Você precisa de dopamina. E a comida vai gerar isso. Gera conforto, gera sensação de prazer imediato. Só que dura pouco. E aí, muito pouco. Aí vem o quê? Culpa. Sensação de cansaço, de fracasso, de raiva de si mesma. E aí a gente vem em promessa, né? Segunda eu começo. O ciclo do recomeçar. Me fala se isso te parece familiar. Você tenta ser perfeita, linda durante o dia. Durante, às vezes, até o início da semana. Segura tudo, come pouco, passa vontade, diz que não. Tenta compensar, às vezes, à noite, mas você está destruída, perde o freio. Não come ali o que é ideal, come o que tem, o que dá. Sente alívio por alguns minutos, mas depois vem a culpa. Isso não é falta de caráter, entende? É o padrão de sobrevivência que eu te falei. E talvez seja a primeira vez que alguém te explique isso de uma forma hormonal. Sem te chamar de descontrolada. Porque eu sei o quanto a mulher 40+ já se culpa por si só. Se culpa por não conseguir manter dieta, por atacar o doce, por perder controle, por começar a parar, por esconder a comida, comer escondida a comida, não conseguir manter o foco. Mas o que ela chama de falta de foco, muitas vezes, meu amor, é exaustão física e emocional. E o mais perigoso aqui, você acaba começando a acreditar que o problema é você, que você não vai conseguir, que você é fraca, que você não tem disciplina, não consegue emagrecer. Mulher, bora sacudir essa poeira? Você tá inflamada, sobrecarregada, desregulada. Teu corpo tá cansado de sobreviver. Isso tem solução, tem caminho. Presta muita atenção nisso aqui, porque vai mudar teu jogo. O problema não vai ser o doce. O problema é a necessidade emocional do doce quando um corpo tá desequilibrado. Porque quando você dorme melhor, tem mais saciedade, reduz a inflamação, estabiliza essa glicose, melhora o cortisol, esse intestino anda. Organiza sua rotina, o seu cérebro simplesmente para de pedir como recompensa a comida o tempo todo. A vontade diminui naturalmente, não por força bruta ou porque você revirou o olho dizendo que está de dieta, mas porque o corpo para de viver nesse estado de alerta. E aqui está um erro gigante, porque muita mulher acha que compulsão se veste na luta. Compulsão melhora na base da estratégia, não do ódio. Melhora na base da regulação. Você não vai vencer aqui compulsão se atacando, se punindo. Você vence criando um ambiente interno onde ela não precisa aparecer durante a noite, sabe? E isso envolve muito essas 3 coisas aqui que a gente conversou. Melhora a sua saciedade, melhorar a sua rotina, melhorar seu sono, controlar seu estresse, melhorar a sua saciedade ao longo do dia. Porque aí você não chega no final do dia destruída. Tomar decisões aqui importantes que reequilibrem isso. Por exemplo, uma mulher cansada perde a capacidade de autocontrole, muito mais fácil. Depois dos 40, o seu sono, inclusive, vira moeda metabólica. O sono ruim já vai aumentar no dia seguinte. Fome, irritação, doce, inchaço, retenção. E aí o que acontece? Café da manhã você pega e aí já toma correndo.
Aí você bota açúcar, você vai se inflamando, aumentando o seu cortisol o dia inteiro. O corpo travando, vira um ciclo hormonal. E o mais triste, que a mulher começa a viver em guerra com ela mesma. Ela sente culpa depois de comer, se esconde, come escondida, promete recomeçar, se sente incapaz e isso vai destruindo a sua autoestima aos poucos. Porque o pior, sabe, não é o peso na balança, é o peso emocional de achar que você fracassou e não consegue. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta com o coração. Quem aqui sente que de dia vai bem e chega à noite e tudo desanda? Porque existe essa parte de fome de estômago, e a parte da fome emocional, da fome da cabeça. Quando você tá cansada, frustrada, ansiosa, sozinha, emocionalmente ali com aquele vazio, é aí que a comida ganha disparado. Porque naquele momento ela vira que meio que uma anestesia emocional. Só que existe um preço alto nisso. Compulsão noturna, autoestima no chão, sensação de fracasso, de vergonha, sabe? Perda de confiança em si mesma. E olha, mulher, isso não precisa continuar assim. Você não precisa viver recomeçando toda segunda, brigando com a comida, escondendo o que come, se odiando no espelho, achando que nunca vai conseguir. Talvez você não precise de mais força de vontade. Você precisa ensinar o seu corpo a se sentir seguro outra vez. Porque um corpo seguro emagrece muito melhor. Uma mente regulada faz escolhas melhores. E uma mulher que para de sobreviver, finalmente volta a viver. E bora, que agora, meu amor, eu quero te ensinar uma técnica prática desse pilar 3, que você já vai usar hoje, gastando quase nada e sem perder o prazer de se alimentar. Muitas de vocês falaram comigo que têm medo ou não comem pão, arroz, macarrão. Acham que é o vilão, né? E ó, eu sei, pão é prático, barato, gostoso. Cortar tudo é difícil e caro. Se eu te dissesse que tem um jeito de você comer o pãozinho, o arroz, o macarrão, sem que eles virem uma bomba de açúcar e vá para sua barriga, o que você acha? Sim, né? Afinal, eu já te falei que quanto o hormônio equilibrado ajuda o emagrecimento da mulher 40+. É uma estratégia que eu uso aqui. Então, ó, existe um truque chamado de amido resistente. O que acontece? Você pega o pão quentinho na padaria, aí você come o pão fresquinho, né? Ou o arroz que acabou de sair da panela. O açúcar dele tá solto. Você come e aí isso vira o quê? Açúcar no seu sangue. Sobe a sua insulina rapidinho. Isso aumenta ali a gordura da barriga. Justamente o lugar que a gente não quer, né? Mas linda, calma. Não precisa deixar de comer o seu pãozinho. Muito menos passar necessidade tirando o miolo, que é o mais gostoso dele. Fica aqui comigo, preste atenção, que agora eu vou te dar um segredo desse pilar 3 para reequilibrar os hormônios. Se você pega esse mesmo pão, ou arroz, macarrão, coloca no congelador por pelo menos 12 horas, essa molécula muda. O frio faz o amido se fechar e aí o amido vira resistente. Significa que quando você comer, parte desse pão não vai ser absorvido como açúcar. Ele vai passar direto no seu intestino como se fosse uma fibra. E se eu torrar, vê? Melhor ainda. Você pega o pão do congelado ali, coloca direto na torradeira, na airfryer, na frigideira, no forno. Você cria mais ainda resistência. E ó, a mesma comida, mas com químicas diferentes, entende? Viu que dica boa? E ainda nem precisa ir na padaria todo dia, vai poder economizar tempo ali, ó. Vai poder melhorar teu estoque de gordura e te dar resultado na balança. Mulher, preste atenção. Não adianta também comer esse pão com epa, Você precisa botar proteína dentro desse pão. A proteína vai segurar mais ainda essa insulina de subir. Mas, Nutri, o que é proteína que todo mundo fala? Linda, proteína é um nutriente que sustenta o seu corpo, tá? Só isso que ele faz. Ele recobre todos os seus órgãos, seus músculos. Ele que faz você ter o emagrecimento com menos flacidez, que sustenta você, dá saciedade e ajuda até queimar mais gordurinha quando você tá, dormindo em repouso. Mas vê, onde que eu acho essa belezura? Linda, você acha em carne, peixe, leites derivados, sabe? E até ali, né, numa
mega proteína especial e barata, sabe qual é? O ovo, o melhor amigo do seu bolso. Pão com ovo é a refeição de uma verdadeira diamante. E ó, como aproveitar outras proteínas mesmo com vida corrida? Vou te deixar com mais praticidade aqui. Linda, bora lá. Pega um frango desfiado que sobrou do almoço, você já congela. Vira um patê. Aí você pode botar no pão. Abre uma lata de atum de sardinha, riquíssimo em ômega 3, desinflama e ainda segura a sua fome. Temos também queijo, uma fatia de queijo branco ou de meia cura. Olha quantas opções que você tem para deixar esse café da manhã bom, transformando a sua alimentação em uma coisa que é aliada e não inimiga. Bora fazer então um combinado? A partir de hoje, nada de pão molenga sozinho ali. Eu quero pão congelado, depois você torra ele e quando você for comer, você bota a proteína dentro. Vai comer arroz? Faz antes, congela. Sempre coloca a proteína junto com esse carboidrato. Vai te dar saciedade, vai te dar ali menos fome por horas e vai ajudar o seu intestino a funcionar muito melhor. E eu preciso alertar você de uma coisa muito importante aqui. Vou te passar uma tarefa que preciso que você faça. Então, mulher, preste atenção aqui. Aí, se você está dormindo, acorda. Já congela um pão de hambúrguer. Pois sim, nós iremos precisar disso para um dos nossos desafios. Mas, precisamente na aula 3, vamos usar essa delícia. Então, não esquece, se organiza que, olha, tá demais da conta. Viu como pequenos ajustes mudam tudo? Isso aqui é só uma pontinha do iceberg. Agora imagina não precisar ter que adivinhar o que comer para travar ou não travar o corpo, né? Um passo a passo para você aplicar todo esse método. Por isso que muitas mulheres já estão me perguntando sobre a próxima turma do GPS do emagrecimento, para terem meu acompanhamento ali juntinhas, porque elas querem saber exatamente o que vai fazer cada mês para nunca mais estacionar no peso ou reganhar, sair do efeito sanfona. Tudo isso sem deixar de comer o que ama, como pizza e até mesmo o chocolatinho. Então eu vou avisar, eu estou prestes a abrir a minha próxima turma do GPS do emagrecimento, mas logo mais eu vou falar sobre isso, tá bom? Por enquanto, a gente vai continuar aqui, ó, focada no nosso desafio. E falando em desafio, hoje você já pode fazer o seu desafio de agora, né? Faz seu pãozinho tostado, seu arroz congelado, bota a proteína. E olha que ainda tem muitos desafios maravilhosos, uma semana imperdível de aulas, né? Sabe o que a gente vai ver amanhã, na próxima aula? Sabe? Ó, a próxima aula é a peça que falta para você parar de tentar e começar a conseguir. Sabe quando vai ser? Sexta-feira. Coloca o lembrete, coloca isso para ativar, porque de verdade eu vou te ensinar o passo a passo que faz seu metabolismo e seus hormônios entregarem o resultado que você espera. E quando eu digo resultado, linda, eu tô falando de voltar a caber nas roupas que você ama, sabe? Diminuir mesmo o manequim, ver a balança descer de verdade, acordar com energia, sem dor, parar de tacar o doce à noite, diminuir, ó, a barriga que te incomoda tanto. Eu quero que você se olhe no espelho e se sinta bonita, bem magra, tá? Tá bom pra tu? Maravilhoso, né? E ó, eu quero muito que você tenha essa autoestima de volta. Imagina acordar sem aquele peso no corpo. Vestir uma roupa sem preocupação da barriga marcar. Passar um dia inteiro sem viver lutando com o pensamento de comida. Vou te mostrar tudo isso na aula 3. Ela tá incrível de verdade. Quero te ensinar a destravar essa balança para você ficar como? Mais magra. Combinadas? Te vejo no nosso grupo de interação. Já vai para lá para a gente entender como que estão as suas dúvidas e seus avanços. Tá incrível de verdade. Não perde a nossa aula 3. Beijo da Nutri!